Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana trago-vos um vídeo super interessante e engraçado que eu decidi filmar. Não vou aqui falar necessariamente de conteúdo literário ou fazer reviews, vou só analisar algumas capas de livros, neste caso 5 livros que eu tenho, e vou analisá-las porque efetivamente são as capas que eu considero que são menos interessantes que eu tenho na minha estante. Eu via esta ideia já noutros canais de YouTube, normalmente o título que dão são as capas mais feias da minha estante. Eu não gosto bem do termo feias porque eu não acho que elas sejam necessariamente feias, pelo menos a maior parte destas 5, se calhar há uma que acho um bocadinho feia assim, mas o resto não acho que seja necessariamente feio, pura e simplesmente são menos interessantes ou então pouco óbvias e que não deixam assim perceber nada sobre o livro, nada tem a ver com o livro e portanto vou-vos aqui falar de 5 que tenho na minha estante e que eu consigo enquadrar nesta categoria. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora então, vamos começar. O primeiro livro que eu trago aqui para vos falar, cuja capa eu acho menos interessante, é o livro A Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. É este livro aqui. Eu já falei um bocadinho deste livro aqui no canal, penso que nas minhas leituras de um mês qualquer, não me recordo qual foi, se eu conseguir encontrar, coloco ali para vocês verem. O livro em si é muito bom, eu gostei imenso. Qual é o problema com esta capa? Eu não sei se vocês já leram este livro, se já leram, isto basicamente fala sobre uma rapariga que a certa altura pronto, toma uma dose grande de comprimidos e acaba a tentar tirar a própria vida, no entanto fica ali numa espécie de quase como se fosse uma espécie de um coma. E entretanto ela tem a possibilidade de, na sua mente, visitar esta biblioteca onde ela pode abrir um livro e cada livro corresponde a uma possível vida que ela poderia ter vivido, se não tivesse vivido a dela. E ela então tem a oportunidade de experimentar várias vidas e perceber qual era aquela que ela gostava mais. Pronto, o livro em si é muito bom, eu gostei imenso do livro, já não me recordo ao certo qual foi a cotação que lhe dei, mas deve estar entre 5, não digo, mas acho que foi 4, se não estou em erro. O livro é muito, muito bom. Qual é o problema? Eu acho que a capa não tem assim grande interesse, ou pelo menos não tem assim nada a ver. Nós temos aqui, obviamente, o nome da autora e o nome do livro em amarelo, em grande, e depois temos qualquer coisa como uma casa aqui no meio, com os telhados abertos, e depois tenho aqui um gatinho, alguns, este gatinho eu consigo explicar-vos o que é, porque ela tinha um gato que eu penso que já tinha morrido, já há bastante tempo atrás, mas ela gostava muito dele, era algo desse género, por isso é que o gato está ali, mas o central, ou seja, esta casa com os telhados abertos, é que ninguém percebe o que é. Eu pelo menos não acho que seja a melhor capa para este livro, eu acho que havia muitas outras possibilidades que se podia ter feito, inclusive com mesmo uma paisagem de biblioteca ou até mesmo uma estante com vários livros, algo desse género. Eu acho que o livro é muito, muito bom, acho que a capa é um bocadinho desapontante, pelo menos para mim, mas digam-me o que é que vocês acham, se já leram este livro e qual é a vossa opinião em relação à capa, ou se é esta que têm, porque obviamente esta é a que nós temos em Portugal. Eu penso que consoante o país, especialmente a original não é esta, ou pelo menos há duas. E, portanto, podem ter outra capa, inclusive é diferente. Digam-me o que é que acham sobre a capa deste livro. O segundo livro que eu vos vou trazer aqui, obviamente eu aqui vou falar da capa que eu tenho. Este livro já tem muitos anos e a capa que eu tenho, obviamente o livro não foi comprado por mim ou para mim, o livro já era de família, já vinha de algum tempo atrás e, portanto, a capa não é a mais bonita. Hoje em dia há várias versões, várias capas deste livro, muito mais interessantes. A minha, obviamente, é das mais feinhas. É o Diário de Anne Frank, um livro também bastante bom, e só que a minha capa é esta aqui. Como vocês podem ver, nós temos aqui uma cor verde no meio, temos aqui qualquer coisa como parece uma cor de mostarda, amarelo mostarda, entre verde e azeitona, assim uma coisa esquisita. E depois temos só aqui no meio o título, Diário de Anne Frank, e aqui em cima temos, que nem se percebe muito bem, se vocês repararem, temos aí em preto desenhado alguns guardas alemães e depois temos o que seria supostamente Anne Frank na frente. Pronto, temos aqui uma rapariga na frente, seria Anne Frank, e atrás temos alguns guardas alemães. Obviamente, para quem conhece a história, isto passa-se durante o Holocausto e, portanto, é essa a história do diário. É um diário que ela escreveu enquanto estava escondida, refugiada com a família, numa espécie de um anexo. Ora bem, em relação a esta capa, é assim, não é bonita.
Obviamente que eu consigo perceber, isto já tem bastantes anos, esta edição é bastante antiga, na altura se calhar também não havia grande interesse ou grande atenção às capas de livros como há agora. Eu sei que este livro agora já foi editado com várias capas, eu pelo menos conheço 2 ou 3 diferentes só em Portugal, imaginemos, claro, noutros países também. Portanto, a questão aqui não é o livro, é a mesma versão que eu tenho, obviamente, porque se eu comprasse agora uma versão recente eu ia ter uma capa muito mais bonita, não faz absolutamente sentido nenhum, porque eu já li este livro, conheço a história e não vou gastar dinheiro a comprar um livro só por causa da capa, certo? Exato. Mas digam-me o que é que vocês acham. Eu acho que esta capa efetivamente deixa muito a desejar, mas pronto, é a que tenho. O que importa é o conteúdo, mas efetivamente a capa podia estar um bocadinho mais bonita. Digam-me o que é que acham nos comentários. Outro livro que eu tenho aqui, que é o terceiro que vos vou falar, chama-se Enquanto Salazar Dormia, de Domingos Amaral. Eu adoro este escritor e eu adorei este livro. A capa não está feia, mas está um bocado confusa, na minha opinião. A capa é esta, o livro é este aqui. Portanto, nós temos o título em cima, temos o autor em vermelho em cima mesmo, e depois aqui o título amarelo. E depois temos aqui, temos Salazar, é uma imagem dele. E depois temos aqui esta imagem do filme, parece que é do filme Casablanca ou algo do género. Não sei se é esse o filme ou não, acho que sim. A verdade é que isto está muito confuso para mim. Eu acho que havia outras formas, especialmente pela história que nós temos aqui. Isto passa-se, obviamente, na época da ditadura, enquanto Salazar ainda era vivo. E temos aqui, basicamente, é como se fosse uma sociedade secreta que estava a ter encontros em certos pontos e estavam a tentar não ser apanhados. E, portanto, eu acho que havia muito mais que se podia fazer com este livro. Eu percebo a questão de terem posto aqui Salazar, obviamente, o nome dele está no título. Mas eu acho que aquela parte aqui, esta zona aqui central, não. E eu acho que este livro também tem outra capa, pelo menos alguém me disse que ele tinha outra capa que era mais interessante. Esta, efetivamente, não é das minhas preferidas. O livro está muito, muito bom, eu gosto imenso. Aliás, eu adoro a obra de Domingos Amaral no geral, mas esta capa deixa um bocadinho a desejar e por isso mesmo é que está neste vídeo, não porque seja feia, mas só porque não faça grande sentido para mim. Eu acho que está um bocadinho confusa, está um bocadinho mesclada, eu acho que devia haver aqui uma certa limpeza da capa e punhamos uma coisa mais interessante. Mas digam-me o que é que acham nos comentários, se já leram este livro e o que é que acham da capa em geral. O quarto livro de que vos vou falar, eu detesto ter que o pôr nesta categoria, eu detesto ter que o pôr nesta lista, porque eu adoro, eu amo, eu idolatro este livro. Pura e simplesmente, um bocadinho à semelhança do Diário de Anne Frank, isto é a versão que eu tenho. Há muitas outras versões, especialmente as de outros países, as estrangeiras são lindíssimas. Em Portugal nós temos algumas, já vi algumas capas deste livro em Portugal, não acho que sejam particularmente interessantes, mas esta que eu tenho acho que é mesmo a piorzinha que existe aqui. É o livro Frankenstein, de Mary Shelley. Eu tenho uma versãozinha de bolso, ele é bastante pequeno. E o que é que nós temos aqui? Temos obviamente o título central, depois temos em cima um bocadinho mais pequeno o nome da autora, Mary Shelley, e depois o que é que nós temos? É literalmente a foto de um torso autopsiado. Pronto, basicamente nós, como podemos ver, portanto, é uma foto desde aqui do pescoço até ao fundo da barriga, com os cortes da autópsia. Portanto, temos um corte assim e outro longitudinal e é isto, o livro. É feio, um bocadinho, não é que seja uma imagem completamente estranha, qualquer pessoa que saiba o que é uma autópsia, que tenha visto alguma ou visto imagens, é isto que acontece, são exatamente estes os cortes. É estranho neste conceito do livro? Não necessariamente, porque efetivamente para quem conhece a história e leu Frankenstein, sabemos que isto é um ser que é criado a partir de partes de outros seres, de outros cadáveres, e portanto obviamente que temos estes cortes por todo o ser, porque nós temos uma cabeça, depois temos um braço e uma perna, portanto está tudo assim misturado, portanto faz sentido estes cortes, faz. Se havia necessidade de ter assim esta imagem, acho que não, até porque eu já vi outras imagens muito mais interessantes, com obviamente a personagem completa, ou até, também vi uma muito gira, mas essa é a edição de colecionadores, assim em tons de preto, com depois a imagem de Frankenstein aqui em dourado, também está muito, muito bonita. Esta aqui, obviamente, pronto, não é feia, 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 mas também não é das melhores. No entanto, eu tenho a versão de bolso e, portanto, também não podemos pedir muito destes tipos de livrinhos. Mas sim, eu efetivamente acho que este livro merecia uma capa muito melhor, porque ele é incrível, ele é brilhante e, portanto, merece mesmo uma capa à altura disso. Mas digam-me o que é que vocês acham desta capa nos comentários. Por fim, o quinto livro que eu trago aqui, um livro que também já falei no canal, um clássico da literatura que eu li, gostei. Sim, este aqui eu gostei por acaso. Ele chama-se Fahrenheit 451 e é escrito por Ray Bradbury.
qualquer coisa assim. Há também uma versão de bolso, pronto, eu comprei este livro em versão de bolso, ele está escrito em português, mas é uma versão de bolso, à semelhança do Frankenstein. No entanto, eu já vi esta capa noutros países, inclusive, e na versão grande, portanto em tamanho normal, e é igual. Portanto, nós temos uma capa toda ela em tons de laranja, temos aqui o título em preto e aqui em baixo o autor a branco, e temos meramente uma chama no centro. É assim, é óbvio? É. Obviamente que estamos a falar, para quem já leu o livro, de uma distopia, uma sociedade onde ninguém podia ler livros, ninguém podia ter livros, os livros eram queimados se a pessoa fosse apanhada com eles, por quem? Pelos bombeiros, sim, a pessoa que no nosso mundo apaga fogos, neste mundo cria, ateia fogos. E portanto, sim, os livros eram regados com uma substância que era o querosene, que era era inflamável, e saía assim da mangueira que os bombeiros traziam com eles no carro e portanto os livros eram todos incinerados. E portanto supostamente esta temperatura Fahrenheit 451, que é a temperatura de 451 graus na escala de Fahrenheit, seria a temperatura a que os livros se desintegravam, por assim dizer. O livro em si está muito interessante, está bom, eu gostei bastante de o ler. Esta capa é assim, é um bocado xoxo. É muito óbvio, eu sei que esta capa é imitar numa caixa de fósforos, há um pormenor aqui que vocês não conseguem muito bem perceber, que é aqui a lombada do livro, é literalmente, eu acho que vocês não conseguem perceber muito bem, é literalmente aquela lateral dos fósforos, onde nós passamos o fósforo para ele incinerar, é o que esta lombada aqui está a querer simbolizar. Portanto, aqui nós temos aqui como se fosse a parte dos fósforos e depois temos o resto da capa, que seria a caixa. Não. Está engraçado, mas podiam fazer algo muito melhor. E eu já vi este livro e eu quase sempre vejo esta capa. E eu acho que lhe falta... É óbvio, sim, eu percebo a ideia, ok, estamos a incinerar, estamos a queimar os livros e tudo mais, mas eu acho que podíamos ter feito muito melhor com esta capa. Eu acho que o livro em si também merece esse tipo de cuidado. Acho que esta capa está interessante, sim, o contexto em si não está completamente desassociado do livro em si, portanto, efetivamente percebe-se porque é que a capa é assim e consegue-se fazer a ligação com a história, mas ao mesmo tempo acho que podíamos ter feito um bocadinho melhor. Acho que a capa está assim um bocadinho sem sal, vá. Mas, não sei, esta é a minha opinião, digam-me o que é que vocês acham da capinha deste livro, Fahrenheit 451. E pronto, estes são os 5 livros que eu tenho aqui para vos trazer. Obviamente que eu não considero estas capas feias, considero-as menos interessantes, vá. Todas as que eu tenho são, sem dúvida, as menos interessantes. E tenho que dizer a verdade, eu vivi um bocadinho à rasca para encontrar estes 5 livros, porque eu sou uma pessoa que, no geral, gosto das capas dos livros. Eu não sou muito picuinhas, não sou aquela pessoa que anda ali atrás de todos os pormenores. Eu tenho muitas capas ali na minha estante que eu já vi vídeos de pessoas a considerarem-nas feias ou a considerarem-nas desinteressantes. E eu olho para a capa e digo, não, a capa está como devia estar, está bem, está ótima. Portanto, eu tive alguma dificuldade em encontrar estes 5 livros, portanto, de todo, é uma coisa que considero as capas dos livros da minha estante feios. Estes são os menos interessantes, se calhar aqueles que eu alteraria se tivesse a possibilidade. Todos os outros eu gosto e, portanto, eu acho que as capas, hoje em dia, especialmente hoje em dia, em que há muita atenção e muito cuidado com esse tipo de questões, as capas são logo... é o primeiro elemento de venda de um livro, é a capa. Muitas vezes, se a pessoa que vai comprar não gostar da capa, já nem passa para o conteúdo. Eu, efetivamente, às vezes, deixo que isso me aconteça. Eu, por exemplo, detesto capas com pessoas. Testo 2 tipos de capas, capas com livros, peço desculpa, capas com a capa do filme, ou seja, quando nós temos um livro que foi adaptado para filme e depois metem aquela segunda capa com a imagem do filme, eu detesto isso. Eu acho que o livro é o livro, o filme é o filme e não há necessidade de misturar os dois. E detesto capas com pessoas lá na frente, pessoas reais mesmo, seres humanos, pessoas lá. E inclusive há um livro muito bom que anda aí a circular, que falam lindamente dele, dizem que é um livro muito bom, difícil de ler, mas muito bom, que eu olho para a capa e não me dá vontade nenhuma de ler. A verdade é essa. E portanto, sim, eu sou daquelas pessoas que, se a capa não me disser nada, por vezes não vou sequer ao conteúdo, a menos que já saiba, já tenha indicação daquele livro ser bom, e às vezes aí vou já comprá-lo. Caso contrário, eu sou a pessoa de, se não gosto da capa, às vezes nem sequer passo para o interior do livro, o que é um bocado chato, mas é verdade. Portanto, editores, tenham atenção às vossas capas, ponham-nas bonitas e ponham-nas a fazer sentido. Mas, obviamente, não cobrem mais por isso, certo?
E pronto, este era o vídeo que tenho para vocês. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de comentar aqui o que é que acharam destas capas, se concordam com a minha opinião, se discordam, se têm algum livro na vossa estante cuja capa seja menos interessante, podem dizê-lo também. E pronto, vejo-vos para a semana. Tchau!